Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a grande vitória do Corinthians sobre o Santos no Clássico Paulista. 4-0 para o Corinthians. Corinthians abre aí grande vantagem no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians praticamente aí com a vaga na mão. Muito difícil o Corinthians perder essa vaga. Fez um primeiro tempo perfeito, colocando aí logo 3-0 em cima do Santos. E com o gol do Juliano no segundo tempo, decretou a vitória 4-0 para o Corinthians. Larga na frente, já está praticamente aí classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Antes de trazer aí o pós-jogo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da goleada do Corinthians sobre o Santos, 4-0, goleada essa que coloca o Corinthians praticamente já nas quartas de final da Copa do Brasil. Muito difícil o Santos reverter esse placar. A gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Vamos para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Então, isso o Silvinho já fazia isso também, que eu acho que é uma posição talvez a melhor para o Cantilho, sobretudo com o crescimento do Duqueiroz. E o Juliano, que veio muito bem para o jogo, normalmente está na reserva. O Juliano fez uma partida melhor do que tem feito, por exemplo, o Renato Augusto. E do que tem feito o próprio Juliano. Juliano também. Gosto. O que se chama atenção nesse jogo é as bolas trabalhadas nas beiradas do campo. Sobretudo para aquela bola que chega na linha de fundo, não grudada no escanteio, mas ela entre a linha da grande área e a pequena área, que é uma zona do campo hoje, assim, no mundo todo muito estudada e trabalhada, que é esse corredor. Já não se divide mais em 3, e sim em 5 corredores. E esse segundo aqui, a partir da linha, o Corinthians conseguiu trabalhar muito bem nos dois lados do campo. Então, assim, muitos jogadores jogaram bem. O Piton, mais um grande jogo do Piton. O que chama atenção é o Santos. O Santos não conseguiu, teve uma finalização certa, não conseguiu acertar o gol do Cássio, reconhecível. E o Corinthians se aproveitou muito bem disso, com 11, com 10, e conseguiu um placar para um mandante excepcional. Agora, já depende, vamos ver a escalação, jogo a jogo, que vai para a Vila, como o Bustos vai mobilizar o Santos para enfrentar o Corinthians, a semana falando, tem 4 gols para tirar. Mas essa Vila já não desperta a esperança do torcedor santista. O Santos está 5 jogos sem vencer como mandante e apresentou muito pouco. O torcedor do Santos que olha para o jogo de hoje e percebe a diferença do nível técnico das duas equipes, e não só do nível técnico, o que chamou atenção foi o nível de intensidade. O Santos tem conseguido fazer jogos competitivos, com elencos mais fortes, e o Bustos até destacou isso, porque vinha tendo intensidade. Mas a partir do momento em que o Corinthians é inteligente ao explorar as fragilidades do Santos, principalmente pelas laterais, e aí o Vitor Pereira foi muito bem, porque ele começa a confundir a marcação do Lucas Braga pelo lado direito, o Lucas Braga que não é lateral de origem, do Lucas Pires pelo lado esquerdo, fazendo trocas. Ora o Mantuan cai pelo lado direito, ora o William pelo lado direito no lance do segundo gol, e os dois primeiros gols saem jogadas pelas laterais. Então, de uma forma muito perspicaz, o Vitor Pereira conseguiu enxergar essa fragilidade do Santos, explorar trocando, e eventualmente o Roger Guedes, em alguns momentos de recomposição, apareceu pelo lado esquerdo, que é a zona de conforto dele, o lugar onde ele se sente melhor, dando a opção do William descansar como referência, segurar um pouco mais. E isso pode ser um movimento, até uma formação interessante para o Vitor Pereira repetir em alguns jogos em que ele tiver o William, mas precisar dosar essa minutagem com o William jogando e colocar o Roger Guedes do lado esquerdo, que é onde ele se sente melhor e mais confortável. Para mim, uma atuação irretocável do Corinthians, mas também muito boa do Vitor Pereira, observando as fragilidades técnicas do Santos
e colocando o melhor dos seus jogadores para atuar em determinados momentos com muita variação. O técnico, ele é muito melhor do que algumas pessoas conseguem mensurar. Eu acho que as campanhas do Corinthians, a pontuação do Corinthians, o jogo de hoje, tudo passa muito pela capacidade do técnico entender o elenco, entender o que é possível, se adaptar às circunstâncias, abrir mão daquilo que ele acredita como melhor forma de jogo desde quando chegou, depois que viu que não era possível implementar. Hoje chegou mais próximo, né? O Corinthians hoje dificultou muito a transição de bola santista. Eu imaginava um Santos jogando de maneira mais ofensiva, porque eu lembro do treinador santista... Olha como ele consegue fazer o 2 contra 1 de uma maneira muito simples. Ali teve um erro de marcação do Santos do lado direito, chega ali com facilidade para cruzar, o zagueiro vai fazer a cobertura, aí vai o efeito dominó, vai sobrando espaço, até a finalização. Porque eu me lembro do técnico santista, no Barcelona de Guayaquil, jogando em cima do Flamengo no Maracanã, numa semifinal de Libertadores. E o Barcelona complicou muito o Flamengo naquele jogo. O Diego Alves jogou demais, né, para o Flamengo chegar à decisão da Libertadores. Um jogo muito mais decidido na individualidade que na parte coletiva. E eu imaginei que ele fosse tentar alguma coisa parecida hoje. Eu não sei nem se não tentou. Eu até acho que sim. Eu não acredito que ele tenha armado o time para se defender de maneira tão recuada. Só que o Vitor Pereira e os jogadores do Corinthians, vou usar um termo aqui forte, digeriram a ideia de jogo do treinador santista com muita facilidade, mas com muita facilidade. Eu só não acredito que ele tenha adotado essa postura, porque os 5 primeiros minutos do Santos são de tentativa, de coragem, e ali eu até imaginei um Santos um pouco mais propositivo. Foi para cima. Mas dura muito pouco. E o lado direito corintiano hoje, para mim, com o Fagner e com o Mantuan, além das variações, muito forte. Muito forte mesmo. E aí a gente vai entrando... Lentamente, não dá para fazer as comparações ainda, naquela história dos técnicos de bom nível que potencializam jogadores. Se os jogadores da base do Corinthians hoje estão melhorando, e é normal que oscilem, porque são jogadores jovens, tem o dedo do técnico. Se o técnico acha em jogadores mais jovens soluções que os veteranos deveriam oferecer e fisicamente não conseguem, não é questão técnica, o que impacta obviamente também na parte técnica, é o dedo do treinador. Eu acho que hoje isso ficou muito claro. Para mim, essa foi a melhor partida do Corinthians que eu me lembro em um bom tempo. Eu não consigo mensurar. Estou tentando lembrar, puxando aqui, ano passado, estou tentando lembrar uma partida mais forte que essa. Como eu falei na com ele é a melhor. Com ele não tem dúvida nenhuma, né? Você não vai pegar o jogo com a Ponte Preta no Campeonato Paulista, que foi aquele jogo que empolgou muita gente, mas era um contexto completamente diferente. Aqui a gente está falando de um jogo de mata-mata contra o adversário que eu acho que até, ao contrário do Corinthians, tem estado mais próximo do seu limite do que o Corinthians, então eu acho que isso foi importante. Hoje a gente viu um Corinthians ter a imposição que o Vitor Pereira, lá naquelas entrevistas no comecinho, quando chegou, disse que queria em todos os jogos. Ele já sacou que não vai dar para ter em todos os jogos, porque a quantidade... Já sacou e já avisou também. Isso, já sacou, já avisou, já deixou claro que todo mundo. Muda o time por causa disso, mas de vez em quando ele vai conseguir ter. E aí entra um pouco naquela história que a gente falou da administração do elenco, de onde ele vai escolher ter essa postura, porque essa postura ele não vai conseguir ter em todos os jogos, em todas as partidas. Hoje teve. E eu acho que agora a administração vai permitir que no jogo de volta a coisa seja diferente. Tem que ser assim, porque mesmo que fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético... Você reverter um 4-0 num mata-mata seria complicadíssimo. É porque ele condiciona muito a forma de jogar na volta. Né? E a forma de jogar do outro. Do adversário. Do adversário. Então, assim... Um adversário sem muitas opções de jogo, sem muitas opções de forma de jogar. Potencial. Então, assim, o jogo ele é chave também, eu acho que para a temporada e para esse momento que o Corinthians atravessa, com jogos decisivos na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, vai ser muito importante essa administração. Vai começar a ser feita, eu acho que principalmente no jogo de volta. E hoje, acho que do ponto de vista de imposição foi indiscutível, as escolhas táticas também indiscutíveis, né? A coisa que o Breler estava falando de jogar e explorar os lados do campo. E desde o começo do jogo a gente percebia que era por ali o caminho. Individualmente, como disse o Calçade, vários jogadores foram bem. E até, falando de um que não foi tão bem assim, o Roger Guedes... Você vê que o Breler destaca algo que a gente pode dizer, quem te viu, quem te vê, hein? Porque essa coisa de você ter a inversão e do Roger Guedes e cobrir ali o lado esquerdo pro William,
de repente, parar um pouquinho e dar uma descansada. Mas é algo que a gente não estava acostumado a ver. Raciocinando o jogo sem a bola. Exato. Essa é a grande questão. Seja, também uma consequência daquilo. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Corinthians 4-0 sobre o Santos. Corinthians aí com a mão na vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Uma das melhores partidas aí do Corinthians no ano. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.